Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. 13 de setembro, sexta-feira. Nunca desanimes de pedir meu auxílio. Não abaixes a voz ao suplicar a minha misericórdia para o mundo. Escrito contido no diálogo de Santa Catarina. Olhar o nosso irmão com o olhar da misericórdia. Nós sabemos que Deus nos concede a misericórdia e a sua bondade. Muitas vezes nós olhamos o pecado dos nossos irmãos, mas esquecemos de olhar a nós mesmos. Muitas vezes olhamos os erros dos outros e esquecemos de olhar os erros que são próprios no conduzir da nossa vida, porque nos achamos muitas e muitas vezes superior aos outros. Achamos portadores da santidade, sabemos olhar as falhas e dificuldades dos nossos irmãos. É necessário olharmos para nós, para adentrarmos dentro do nosso coração, olharmos a nossa caminhada, as nossas dificuldades. Confiarmos-nos inteiramente na misericórdia de Deus. Olharmos aquilo que o nosso irmão traz de bom e deixar que Deus possa julgar os seus pecados. Não somos nós os juízes dos outros. É Deus o juiz de cada um. Nós apenas devemos olhar os nossos irmãos com o olhar com que Deus nos olha de misericórdia e de bondade. O julgamento é proferido por Deus e não por nós. Olhar o nosso pecado é olhar a nossa fragilidade e as nossas dificuldades. Santo Agostinho dizia: eu pecava porque, em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas suas criaturas, em mim e nos outros. Por isso precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Procurar em Deus a verdade da nossa vida, procurar em Deus a grandeza e os prazeres que nós podemos encontrar, e somente nele nós encontramos para o transcorrer da nossa vida. Quando nós encontramos em Deus essa verdade, nós encontramos uma verdade que nos faz amar o nosso irmão, na sua fragilidade, nas suas dificuldades, não olhando os seus erros, mas olhando o nosso irmão com a integridade do ser, na bondade do ser que nós possamos conceder através de um coração que se coloca bondoso em relação ao outro, na relação com o outro. Todos nós temos as nossas dificuldades e temos as nossas grandezas. Todos nós temos as nossas falhas e os nossos acertos no transcorrer da nossa vida. Por que salientamos o nosso irmão, os erros? Por que não olhamos somente os acertos e aquilo que nos traz de bom, a riqueza do nosso irmão? Por que salientamos a pobreza do outro, a miséria do outro, e esquecemos de olhar toda a grandeza que o outro nos proporciona, toda a grandeza de uma vida, que o outro também pode nos dar numa troca de ensinamentos da vida, onde nós não somos os sábios supremos, mas aprendemos todos os dias também com os nossos irmãos. Aprendemos principalmente com a verdade que nos advém de Deus. O homem se faz réu do pecado no mesmo momento em que decide cometê-lo. Pouco vale não realizá-lo, apenas por temor ao castigo. Ou destróis o pecado que há em ti, ou ele te destruirá, diz Santo Agostinho. Assim, olhar e avaliar o nosso irmão, nós trazemos também em nós o pecado de medirmos o outro. Com a mesma medida que nós medimos os nossos irmãos, assim também nós seremos medidos. Carregaremos 2 vezes o nosso pecado, por termos falado dos outros e muitas vezes não olharmos que os erros dos outros também podem ser o meu erro. A dificuldade do meu irmão também pode ser a minha dificuldade, mas é muito mais fácil nós jogarmos as luzes sobre os pecados dos outros do que nós olharmos para nós mesmos. Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa dificuldade no transcorrer da nossa vida. Amar o outro não é
olhar a sua dificuldade, é ajudá-lo diante da dificuldade, mas não julgá-lo diante das suas dificuldades. Caminhar com o outro é caminhar sabendo que eu preciso do meu irmão, assim como meu irmão também precisa de mim no caminhar da minha vida. Caminhamos juntos, vivemos juntos, nos fortalecemos juntos. Somos ou devemos viver essa caridade, como nos diz São Paulo, suportarmos uns aos outros, ou seja, darmos os suportes de um para com os outros, nos ajudarmos no transcorrer da vida. Esse é o verdadeiro amor que Deus espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.